Olá, gente, saudações, um grande abraço para vocês. Aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco e também do Pitocast, o nosso podcast. Sexta-feira, vocês sabem, faz 28 anos, nós temos a edição do Pitoco. A gente solta a cachorrada na rua, não é? E estamos trazendo os números mais recentes do Sicoob. Estamos trazendo também uma pergunta. Quem é o cara dos 50 pavimentos, hein? É o João Félix? É o Jadir Saraiva? É o Sérgio Casarotto? É o Edson Vasconcelos? Não, não é. É o Fernando. É o Fernando. Quem são esses novos players do mercado imobiliário de Cascavel? Estamos fazendo aqui uma breve apresentação, né? Passando rapidinho pela edição. Vamos lá. Chegamos aos gatos do Assis Gurgas. 19 gatos do Assis Gurgas. Pretos e brancos ou brancos e pretos, como você queira. Mas quando você compra um imóvel, você imagina que possa haver algum passivo, mas não uma ninhada de gatos, né? Foi o que aconteceu com o imóvel que o Gurgas comprou aqui no centro da cidade. E o nosso assunto de hoje está aqui também no jornal, que é o debate que a Codesc promove nessa sexta-feira. Quando eu digo sexta-feira, você pode estar assistindo a gente em qualquer outra data, 7 de março de 2025. No centro do debate, o contorno norte. E é por essa razão que temos aqui no estúdio hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o engenheiro Edson José Vasconcelos. Edson, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Oi, Pitoco. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui. Também registro a presença, embora eu não trabalhe na Sanepar com registros, né? Mas eu registro a presença aqui do Júlio Reis, nosso sempre delegado-chefe da Polícia Civil de Cascavel, agora no gabinete, na chefia do gabinete da FIEP, e também o Jorge dos Mármores. Jorge, muito obrigado pela sua presença. E aqui a Miriam comandando a mesa de corte e de som e de áudio e de vídeo, que você pode acompanhar no YouTube e no Spotify. Edson Vasconcelos, bom, você é um conhecedor da logística do Paraná e muito especificamente também em Cascavel. E o que está nesse momento na pauta é concluir o anel rodoviário de Cascavel, que teve uma perninha pronta lá, que é no oeste, né, contorno oeste, mas ainda há muita coisa para fazer. Como é que está esse cronograma, hein, Edson? Primeiro vamos situar as pessoas de qual é o próximo passo, né, nesse sentido. Bom, Jairo, nós tivemos uma experiência muito rica quando foi da vitória sobre o Trevo Cataratas. O Trevo Cataratas trouxe toda a reflexão sobre os fluxos de automóveis que nós tínhamos. Já existia um grande debate, não sei se você lembra, entre o contorno norte e o Trevo Cataratas. Quem sai primeiro, o contorno norte ou o Trevo Cataratas? Naquele momento, nós não podíamos concorrer com as rúbricas. Então, a rúbrica que veio da Lava Jato, que era fruto de desvio de recursos, ela só podia ir para o Trevo Cataratas. Então, nós se unimos todos ali para conseguir fazer uma união, muito parecida com o que está acontecendo esse movimento agora aqui, para sair um bloco aqui realmente alinhado naquilo que nós precisávamos. Coeso. E na época, nós tivemos acesso, eu estava na Secretaria de Planejamento, eu estava presidente do IPC, a todos os fluxos já que existiam dentro dos trevos, que existiam contagens. E daí tinha uma solução, um desenho de um projeto de Trevo Cataratas para 20 anos. Era uma etapa de 10 anos mais 10 anos. E houve uma reformulação para fazer a obra em uma vez só, num módulo só. E isso trouxe várias reflexões também sobre os fluxos e tráfegos de Cascavel. Somado que nós tínhamos uma secção urbana da região sul e uma secção urbana da região norte. Então, tudo isso trazia para nós cada vez mais a clareza que precisava do Arco Norte, principalmente porque ele tinha várias entradas na cidade e o Arco Sul não tinha essas entradas. Até se debateu na época, Jairo, um problema de não deixar o recurso que vinha para duplicar 277, ela ir para fazer o contorno sul. Mas rapidamente eles perceberam que não fazia sentido fazer o contorno sul, porque se você fizesse o contorno sul pela contagem de tráfego, a pessoa, e o maior tráfego de veículos que nós temos hoje é o sentido Foz do Iguaçu 369, ida e volta. É o maior fluxo de automóveis que nós temos hoje. Ele teria que fazer o contorno sul, sair lá para frente de São João, voltar ao Trevo Cataratas para poder subir para 369. Seria um desastre logístico.
Então todo mundo entendeu que não dava e também não conseguiriam fazer a mudança da obra dentro do portfólio da concessão. Porém, agora voltou-se a falar novamente da possibilidade de ter o contorno. Por quê? Numa provocação no show rural com o secretário de Planejamento, nós sabemos que o Estado está com dinheiro no caixa, devido à venda das ações da Copel e outras ações que eles tiveram ao longo do tempo, e eles estão com dificuldade de ter projetos para investir esse recurso. E dentro de uma conversa muito boa com o secretário, ampliou a possibilidade e tivemos um sinal positivo de que poderia sim sair o recurso se houvesse o projeto, que o Estado não teria como fazer o projeto. Da mesma forma que aconteceu, Jairo, do Trevo Cataratas até a frente ao choro rural. Essa duplicação também saiu da mesma forma. Na época, o projeto não era tão robusto, eu e o Michel saímos passando o chapéu. Conseguimos da Cotriguaçu, da Copavel, da Associação Comercial e conseguimos, era quase R$500 mil para fazer o projeto. O que agora nós queremos trazer e tentar pacificar o tema, porque não há concorrência entre trechos. Há, na verdade, uma lógica temporal de cada trecho. Nós precisamos entender os fluxos e hoje, nessa reunião do Codesc, nós vamos trazer a Logit, que é uma empresa que foi parte, inclusive, de um trabalho que nós fizemos com o prefeito na época, de ter o planejamento de médio e longo prazo de mobilidade, que era parte da minha missão dentro do IPC, fazer os planos e programas a médio e longo prazo. E a Logit, ela fez todo o plano de mobilidade de Cascavel a médio e longo prazo. Esses dados são públicos, eles estão, inclusive, no site do IPC. O que nós fizemos agora? Nós pegamos todos os dados que eles já tinham tratado lá atrás e simplesmente fizemos uma orientação para entender os fluxos de quem usaria o Arco Norte e de quem usaria o Arco Sul. E hoje nós vamos apresentar isso na nossa reunião. Bom, antes de entrar nessa parte mais técnica dos fluxos, acho que é importante o Edson fazer um desenho do mapa de Cascavel para que o espectador que não está familiarizado com esse assunto entenda o que é o Arco Norte, o que é o Arco Sul. O Arco Oeste acho que está bem claro, porque temos as obras executadas, a duplicação lá atrás da FAG, aquela região toda que liga para 163, ali é o Arco Oeste, digamos assim. O que é o Arco Norte e o que é o Arco Sul? O final do contorno oeste, que chega na 467, dali ele seguiria fazendo o contorno por Cascavel, passaria pela 486, pela 180 e pela 369 e chegaria na 277. Isso aproximadamente quantos quilômetros da 467 que é a referência ali? Para fora de Cascavel, bom que se entenda isso. É bem na interseção do contorno oeste. Então, eu acredito que dá ali uns 4 quilômetros, 5 quilômetros, né? O traçado, nós temos já um esboço do traçado, inclusive está no Geoportal, quem for lá na camada infraestrutura, já está lançado os contornos, está lançada a ferrovia, já está mais ou menos pré-orientado. É claro que, olhando e cuidando da expansão do município para a região norte, nós temos que cuidar daqui a pouco, se não é o caso de levar um pouquinho mais longe. E é um outro problema também no plano diretor, Jairo, entender que muitas vezes quando você faz o contorno não é para fazer adensamento populacional perto do contorno, porque senão perde todo o sentido. Então, uma das críticas que sempre houve e vão sempre acontecerem, é que se não pode fazer o contorno oeste e já adensar com áreas industriais e áreas residenciais em torno do contorno. Daqui a pouco aquele contorno perde toda a função dele. Você tem que fazer o adensamento entre o anel de forma proporcional. O contorno norte, ele tem uma vantagem, que ele pega numa perna, se você pegar desde a 277 até o outro ponto da 277 fazendo um arco, que daí o arco norte seria a contemplação do oeste mais esse final para terminar ele. Ele pega a saída para Toledo, ele pega a saída para Tupanci, ele pega a 180, ele pega a saída para Maringá, ele pegaria todas essas entradas e saídas de Cascavel. O contorno sul não tem ninguém que liga. Não tem nenhuma perna que liga aqui. Liga com o Rio Iguaçu só. Liga com o Rio Iguaçu. E com um detalhe assim, muito importante. Ao longo do tempo, Jairo, não é de hoje, todo mundo que entende de urbanismo sabe que o adensamento da bacia do Rio Iguaçu não é adequado em Cascavel. Inclusive, se você pegar o Código de Obras, ela tem dificultadores para você não estar construindo lá. A taxa de impermeabilização, a taxa de ocupação, tudo é feito para que você não tenha interesse imobiliário lá. Por quê? Porque lá está a nossa bacia hídrica. E o relevo também lá prejudica muito. Se fizer o contorno para o sul, Jairo, automaticamente você vai levar adensamento para a região sul.
saber se um dia é necessário o contorno sul, ok. Como nós sempre defendemos o planejamento a médio e longo prazo, o desenho do contorno sul, acho que ele tem que existir e achar o seu lugar no tempo, né? Eu acho que é importante, né, Edson, dizer, você apresentou muito bem aí o Arco Norte, o Arco Sul é aquela região toda onde está Copavel, onde está o bairro Santa Felicidade, Jardim Itália, e ali tem uma mistura enorme de fluxo urbano com rodoviário, né, que está na programação e nas atribuições da nova concessionária de fazer a duplicação daquele trecho. Aquele trecho é travado mesmo, não é? Você acredita que essa duplicação, Edson, que até você pode nos dizer aproximadamente em que ano que está programado para começar essa duplicação no perímetro urbano de Cascavel, na porção sul lá do município, se de alguma forma essa obra atende essa questão que se coloca a respeito do contorno sul? Por incrível que pareça, não, Jairo. Porque se você for ver a necessidade do contorno sul e isso que nós vamos apresentar hoje, a quantidade de veículos que sairia do ponto A, saída para Foz do Iguaçu, ao ponto B, saída para Curitiba, é muito pequena. A maioria pegaria o Arco Norte, que a medida ou a distância para ele pegar o Arco Norte e sair para Maringá, ou sair para Toledo, ou sair para Tupãssi, é muito menor do que ele, inclusive, entrar dentro da cidade, pegar essa revitalização da 277, pegar o Trevo Cataratas e voltar para Toledo, ou voltar para 486, ou voltar para 369. Então lá, a lógica, inclusive hoje nós vamos apresentar a distância dos trechos. Não faz sentido, na verdade, você não entender que quando fizer o Arco Norte, você tem que restringir o uso urbano para veículos de carga. Você pode deixar os veículos de passeio passar, sem problema nenhum. Porém, os veículos de carga, se você tirar a revitalização da 277, Jairo, ela tem que ter outros olhares. Ela tem que ter um olhar de linha verde, de uma grande avenida urbana com transposições em nível, com sinaleiros, buscando resolver o problema da secção da região sul. Então nós resolvemos um plano de mobilidade difícil de resolver com uma BR passando dentro de Cascavel. Automaticamente você vai ter a mesma oportunidade com a 467 e com a 369. Então você pode revitalizar ela restringindo a entrada de caminhões de carga nesse período. Claro que uma coisa é vir para Cascavel para descarregar, outra coisa é passar por Cascavel com carga. Então nós podemos restringir também a 467 e a 369 para resolver também o grande problema de secção urbano da região norte. É fundamental. É claro que a 467 tem características diferentes da 277, por questões de nível, ela está mais afundada, mas as soluções, inclusive, de transpasse, elas são outras soluções muito mais econômicas. O conjunto diz que a 277 revitalizada tem que ter restrição a caminhões a veículos de carga. Veja só, a história de Cascavel, e a gente já escreveu muito sobre ela nos mostra cenas curiosas que remetem para a sua preocupação de não adensar os entornos do contorno, né? Ouvindo os pioneiros, eles nos diziam, olha, em dia de chuva, na Cascavel dos anos 50, início dos anos 60, colocava-se obstáculos ali na frente da catedral para que os caminhões não usassem aquela via, porque destruía a estrada. Olha que curioso. Ali era a 277, a chamada estratégica. Ela passava no trajeto que é hoje a Avenida Brasil. E já naquela ocasião disseram, não dá para ter uma rodovia aqui dentro da cidade. Olha que curioso. Aí virou a Avenida Brasil. Depois a Avenida Foz do Iguaçu, dando sequência lá em direção a Foz, que virou Tancredo Neves, né? E hoje não temos nenhuma menção a Foz do Iguaçu aqui na nossa cidade, nas ruas, né? É algo que tem que ser visto. Prefeito Renato Silva, pessoal aí que cuida dessa área. Tá certo que a rua Cascavel em Foz eu já fui olhar, né? Dá 3 quadras, né? Eu acho que é até uma retaliação ao fato de Cascavel ter criado uma crise diplomática com Foz do Iguaçu quando trocou o nome Avenida Foz do Iguaçu por Avenida Tancredo Neves. Mas não é essa a questão é assim, a rodovia passava aqui dentro, era a Avenida Brasil. Na época já se percebeu, e isso é óbvio, que não se pode fazer essa misturança, né? E jogou-se a 277, então, lá para a região sul, que era uma região isolada, né? Embora ali tinha umas sementes de Cascavel ali no Cascavel Velho, mas era uma região isolada. E a cidade devorou a cidade se adonou daquela região toda e virou essa misturança que o Edson está falando. Essa preocupação sua, Edson, de que os contornos
tenha uma distância segura dos polos urbanos, mas que também haja uma legislação que impeça que essas regiões sejam povoadas, está contemplada nessa preocupação de vocês? Teria que mexer na legislação da cidade? Tem que mexer no Código de Obras, tem que mexer no zoneamento. E acredito que o município ele tem que orientar onde ele quer a zona industrial. Vamos dizer que o município orientasse para ser entre Cascavel e Cidade Alvorada, para fazer esse adensamento, essa conurbação urbana que todo mundo sonhou já que Cascavel e Toledo estivesse mais próxima. Ali o município tem que dizer, aqui eu dou marginais, aqui eu dou transporte público, aqui eu dou energia, aqui eu dou fibra ótica. Para quem quiser fazer fora disso, não está no zoneamento, ele vai ter mais dificuldades, porque as unidades do INCRA são diferentes, para ele fazer a subdivisão é diferente, para ele levar transporte público é diferente. Então você tem que buscar a orientação dos locais que você quer. O que acontece? Todo mundo está fazendo indústria em qualquer canto nos contornos. E chegam na porta da prefeitura e falam assim, eu quero a minha marginal, vocês não me ajudam. Eu quero a minha fibra ótica, vocês não me ajudam. Porque é infraestrutura. E ele precisa de infraestrutura. Então, precisa sim ter um planejamento para que aconteça essa ordenação correta. Bom, sabemos, Edson, que não há um consenso ainda, não está consensuado dentro da sociedade civil organizada de Cascavel e dos diversos até segmentos empresariais e políticos sobre por onde começar a próxima perna do anel, né? E tem essa conversa aí com o CODESC, com inúmeras lideranças. Como trabalhar isso, Edson, sem conflitar quem defende que o anel prossiga pelo Arco Sul com quem defende que seja pelo Arco Norte? Como é que faz essa costura sem que divida as lideranças e que isso gere um impasse que de repente se perde a verba de Itaipu, não é? que deve bancar o projeto? Não sei, você pode falar sobre isso, se é Itaipu que vai pagar o projeto, não a execução, o projeto. Como é que podemos encaminhar essa conversa de forma madura, Edson? Acho que primeiro a gente tem que trazer base científica. Então o que nós vamos fazer hoje é trazer informações técnicas. Então a matemática, a logística, ela não permite equívocos. Você não pode fazer um trem se você não tem carga. Você não pode fazer um contorno se você não tem fluxo. Então é base principal. Ok, chegamos à conclusão que só ajustamos na linha do tempo quem vai ser primeiro. Então o contorno sul tem que acontecer, ok, que seja na linha do tempo correta. Ninguém está lutando contra o contorno sul. Agora, se o contorno sul entrar antes do Arco Norte, o prejuízo logístico é brutal. É brutal. Então nós precisamos mostrar isso de forma evidenciada. Não pode haver dúvida na opinião pública qualificada. Todo mundo está ok, nós temos um segundo passo importante, Jairo. O problema nunca vai ser o projeto. Porque se a prefeitura quiser fazer o projeto, ela pega o IPC, faz uma transposição de recursos para lá e semana que vem está contratando. Eu acho que nós temos que ter a clareza de combinar o jogo de como nós não podemos perder o recurso. O recurso vem do governo do estado. Se a Itaipu vai fazer, qual que é o prazo que ela vai fazer? Qual que é a sequência que ela vai fazer? Ela vai fazer com condições de privilegiar o sul, de privilegiar o norte? É isso que a gente tem que combinar, para poder estar todo mundo encaixado. Se houver qualquer ruído político, que daqui a pouco um polo político vai dificultar o outro polo político, eu acho que Cascavel tem que ter maturidade, Jairo, e resolver rapidamente com recurso próprio. Não pode correr risco. Tem que resolver para ontem esse assunto, até porque esse projeto demora 1 ano para ser feito. E esse projeto tem que estar na mão do governo antes de abril do ano que vem, para poder fazer licitação, para poder fazer edital e licitar. Então nós precisamos ter coerência, conhecimento e discernimento para tomar decisões. Ok, Cascavel não quer, e alguns querem ficar na história como a geração que jogou fora. Ok, que fique, marcado, está carimbado. Esse grupo não quis o recurso, não quis fazer o projeto. Eu acho que tem que ser jogo aberto, não pode ser diferente disso. O passo municipal já veio para esse grau de entendimento ou isso ainda precisa ser construído? Eles vão participar do evento. Eu acho que essa necessidade de trazer informações técnicas é luz. Vai trazer luz. Equalizando a questão técnica, Jair, a gente deixa de discutir a questão de preferências. A gente foca para buscar executar o projeto no menor tempo possível. O prefeito tem que ser o líder desse movimento. Ele é o mandatário, ele é o executivo hoje. Nós precisamos que ele vá a Curitiba com toda essa turma que você citou, numa caravana, como outras regiões já fizeram. Sentar com o governador e fazer um acordo com o governador. Falar, governador, é verdade? Podemos contratar? Posso dar minha cara para tapa?
o governador falando ok, nós temos a obrigação de sair com esse projeto, Jairo, para ontem. Não podemos deixar o tempo resolver. Ah, mas nós vamos esperar agora porque semana que vem estão vendo se pode. Não é assim que funciona. Vamos aproveitar a ocasião que estamos aqui com um dos maiores especialistas em concessão rodoviária do Brasil, que é o Edson Vasconcelos, para tentar entender em que pé que está o lote 6, né? Sim. O lote 6 que atende aqui a região e que foi vencido pela EPR. Olha, eu já vi uma movimentação, pessoal aí, alguns executivos dessa empresa estão hospedados em Cascavel, no Hotel de Ville. Estamos já iniciando umas conversas para tentar entender melhor como vai ser esse processo todo. E eu acho que uma pergunta que cabe para o Edson, antes de tudo, é que as concessionárias anteriores, a Rodovia das Cataratas e a Eco Cataratas, tinham sede e tinham direção, mando, comando e autonomia aqui dentro de Cascavel, naquela sede lá perto da Polícia Rodoviária Federal. Será que será replicado da mesma forma aqui? Ou teremos que nos reportar a Curitiba ou São Paulo, onde está a sede da empresa? Edson, você tem acompanhado essa conversa? Como é que está isso? Ao nível de onde vai estar a sede administrativa, não. E assim, sinceramente, já acho que isso um pouco influencia. A gente tem que entender que relacionamento com as concessões tem linha de corte, que se chama contrato. Então não tem nada que você vai pedir lá que esteja fora do contrato que a concessionária vai dar. Ah, me faz mais uma obrinha aqui porque está morrendo gente aqui. Tem toda uma linha de raciocínio do contrato. Inclusive essas comissões tripartites que foram parte da nossa exigência, estão lá e já estão funcionando, são ferramentas, inclusive, para a gente acompanhar alguns movimentos. Mudanças de recursos para cá, mudanças de recursos para lá. Eu entendo, Jairo, que nós temos um grande dilema e dificuldade pela frente. Ao longo do tempo, pelo debate que houve no Brasil, o Paraná hoje é o estado mais maduro para discutir concessões de pedágio. É um contrato muito robusto e que tem vários interesses envolvidos, principalmente interesses, ora políticos, porque alguém fez um cardápio de obras que não foi no meu governo, porém agora no meu governo eu também quero obras. E eu, politicamente, vou pressionar essa concessionária a tentar fazer com que ela resolva o meu problema. Então, todo o conflito sempre houve pelos interesses políticos e empresariais. A empresa vai se subsidiar do contrato. Nós queremos fazer agora o lançamento de semestre, Jairo, do Observatório das Concessões. Nós vamos ter georreferenciado todas as obras do contrato. Nós, a FIEP. A Federação das Indústrias. Nós queremos que seja uma ferramenta a serviço da sociedade, inclusive da própria imprensa, para saber dos cronogramas de licenciamentos ambientais, para a gente entender também dos documentos que vão estar todos anexados lá, atas de reuniões, contratos, aditivos. Nós precisamos acompanhar isso de uma forma muito mais presente. O que a gente percebe é que a falta de acompanhamento ela é perceptível. Um exemplo, lote 1 e 2, os contratos tiveram mudanças das audiências públicas, mas ninguém foi verificar. Ou melhor, nós fomos verificar. Tiraram a conectividade, que toda audiência pública se falava, vai ter conectividade, Wi-Fi. Não estava mais no contrato. Falavam-se que nunca iriam cobrar mais pedágio antes de fazer os serviços preliminares. Começaram a cobrar pedágio antes de fazer tapa-buraco, fazer roçada, sinalização. Começaram a cobrar. Antes de pintar o meio-fio já tinha o pedágio. Exatamente. Ah, mas a concessionária está fazendo equivocadamente? Não, está no contrato. Alguém fez o contrato para não precisar. Olha a diferença de uma concessão que por mês arrecada mais de 70 milhões e 6 meses ela antecipou a cobrança. Ela precisava de 6 meses para fazer serviço preliminar para depois cobrar e conseguiu começar a cobrar antes. É um impacto muito grande orçamentário. Quase meio bilhão. É meio bilhão. Então, esses detalhes nós temos que estar muito atentos. A federação tem um corpo técnico muito bom em cima disso. Nós temos um ex-técnico do Tribunal de Contas, o Homero Marques, que é ex-deputado também, que está lá dentro da federação o dia inteiro olhando o contrato de concessão. Aliás, uma lástima essa figura pública não ter permanecido no poder público, no parlamento, né? Com mandato público, né? Pessoa muito preparada. Você garimpou alguns dos melhores quadros para dentro da FIEP, não é, Edson?
a federação hoje está muito preparada para fazer esse observatório e acompanhar de perto a execução do contrato. E nós queremos fazer com que a sociedade se aproxime do tema da forma correta. As regiões têm que lutar por si. Nós podemos fazer os movimentos, Jairo, mas elas precisam também se levantar, conversar, dialogar. Inclusive, eles vão ter que ocupar vagas nesse comitê tripartite. Eles precisam estar lá. E vai haver mudanças. O contrato tem janelas de quinquênio para fazer readequações. Que haja um interesse público, porque a prefeitura talvez saiba também, o Estado saiba quais são as obras necessárias, mas que elas sejam tecnicamente viáveis, não por interesse econômico, por interesse imobiliário ou por interesse de voto. Nós precisamos da infraestrutura eficiente. O trabalho que nós estamos fazendo no PELT, Jairo, ele é fundamental quando nós olhamos a logística numa cronologia de entrega. Se a gente pegar aqui e priorizar 6 obras na região oeste, e a gente vai falar para os técnicos, falar assim, me coloca em ordem de necessidade, qual que é a mais necessária? De repente você tem uma ordem de necessidade cronológica, contorno norte antes do contorno sul. Porém, daqui a pouco ela não concorre em rúbrica, então ela não concorre. Exemplo disso era o Trevo Cataratas e o contorno norte. O dinheiro que vinha não dava para fazer o contorno norte. Dava para fazer o Trevo Cataratas. Ah, mas tem que vir o contorno norte antes. Não, então faz o Trevo Cataratas. Não concorre. Uma pode ser PPP, outra pode ser PMI, uma pode ser concessão, pode ser dinheiro do município, pode ser dinheiro do Estado, o dinheiro do governo federal. O que nós temos que entender nessa linha do tempo aí é que precisa ter ciência, precisa ter informação técnica. Não necessariamente precisa ser só interesse econômico ou interesse imobiliário. Nós precisamos ter, com certeza, nas concessões também essa janela de quinquênio sendo avaliada de forma regionalizada e técnica. Essa onde você está agora, estava há esses dias um empresário da sua área, da construção civil, da Dabol, o João Dalloglio, isso, né? O João Dalloglio, da Dabol, estava sentado aí. Eu aproveitei para fazer uma pergunta que você instigou em um determinado momento. O João, ele mora em Medianeira e trabalha, dá para dizer assim, em Cascavel, está fazendo aqui os seus prédios. E eu perguntava para ele, mas João, você está na Medianeira, chamado micro-região oeste ali, médio oeste do Paraná. Quando você precisa de um dentista, um especialista, um shopping, você vai para Cascavel ou vai para Foz? E você que instigou essa pergunta, em uma certa ocasião que nós conversamos. E ele dizia, ó, não dá para pensar muito, a gente vai para Foz. Pela duplicação. Pela duplicação. Cascavel, diz ele, eu venho toda semana e toda semana, em qualquer horário que eu venha, a rodovia está travada. Só referendando aquilo que você disse, que vulnerabiliza e fragiliza Cascavel como centro comercial, essa perninha que falta ali, não é, de Matelândia até Cascavel, está programada, se não me engano, para o 3º ou 4º ano da concessão. É o primeiro pacote de obras, Edson, você percebe que isso tem que acontecer? Tem que acontecer, até porque nós já temos um isolamento do oeste de partes do estado. Um exemplo, quando nós perdemos a duplicação em 15 de novembro de 2015 entre Cascavel e Campo Mourão. Perdemos essa duplicação e foi mudada para Nova Londrina e Paranavaí. Levaram para lá. Quando nós perdemos, até justificava na época, que você quebra uma cultura. O filho que vai no carro com o pai de Campo Mourão para Maringá, se tivesse duplicado, vinha para Cascavel. Nunca vai vir para Cascavel. Ele nunca veio. Culturalmente, ele não tem relação emocional nenhuma. Ele arrebenta. Ou a gente entende desses detalhes, e Cascavel já há uma dificuldade para ir para Curitiba. Se você for ver até, inclusive, nos fluxos que nós temos aí, o sudoeste não vem a Cascavel para ir para Curitiba. O sudoeste corta, vai sair em Dois Vizinhos, vai sair em Guarapuava. O norte não vai. Esses dias caiu uma barreira em Guarapuava e eu nunca imaginei que ia conseguir ver isso no Waze. O melhor caminho para ir para Cascavel tinha que ir por Londrina e Maringá. Você vê que loucura, cara. Então nós precisamos lutar pelas duplicações, essas duplicações inclusive que ligam a macro-região, e precisamos lutar muito pela duplicação até Curitiba. Edson, quero agradecer a sua participação aqui, a Se Vira nos 30. Eu vejo o Júlio preocupado ali, olhando para o relógio, né? São muitos os compromissos. Edson, agradeço a sua participação, o fato de você, usando a sua expressão, trazer luz para esse assunto, com números, com estatísticas. Dessa forma,
colocando as nossas principais lideranças numa mesma linha de pensamento, mesmo que com eventuais divergências, mas que o fator técnico e o bom diálogo possam preponderar e a gente possa ter, então, a melhor solução, o melhor projeto, o melhor caminho para Cascavel e o seu entorno. Muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço e eu acho que o objetivo é esse mesmo. A gente tem que varrer para dentro nesse momento. Não, o nosso problema está para fora de Cascavel, não pode estar aqui dentro de Cascavel. Nós já fizemos esses exercícios em outras situações. A questão do aeroporto foi uma, a questão do Trevo Cataratas foi outro momento muito importante. É um diálogo que tem que acontecer e tem que ser produtivo, tem que ser de alinhamento. Obrigado, Jairo, novamente pelo espaço. Perfeito. Conversei com o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos. Esse conteúdo está disponível no Spotify, também no YouTube, e a gente replica aqui no jornal com igual no futebol, os melhores momentos, né? Saúde a todos, grande abraço e até o próximo PitoCast.